Salve, salve, pessoal! Cá estamos para a nossa live depois dessa primeira partida do Flamengo na temporada, empate em 1-1 com a Portuguesa, Campeonato Carioca, Flamengo com o Sub-20. E vamos aqui trocar uma ideia sobre esse jogo, que terminou há pouco, falar também dessa questão do Thiago Almada, né, que está sendo tão comentado. Então, eu vou explicar a situação do jogador para vocês já já. A live está só começando, nós estamos aqui para bater um papo com vocês. Vocês vão mandar perguntas pelo chat, pelo superchat, depois das partidas do Flamengo. Esse é o primeiro jogo do ano. Um time Sub-20, uma atuação muito aquém, né, no segundo tempo. Esses meninos podem fazer mais, já vimos, inclusive, no primeiro tempo hoje, também no jogo contra o Mirassol, na rodada derradeira do Campeonato Brasileiro, quando eles se saíram muito bem jogando contra uma boa equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, que não perdeu nenhum jogo em casa, e o Flamengo quase vence aquele jogo e empatou, fazendo um bom jogo de fato. Então, a gente vai já ver também a entrevista do técnico Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20, que trabalhou no comando da equipe nesse jogo de hoje. Isso, foi o Bruno Pivetti, meio que minimizando, claro, ali, os erros do Alacian me pareceram, assim, fundamentais para o resultado, né? Porque não se trata de crucificar o garoto, achar que não serve, nada disso. Mas ele é um jogador mais experiente, o cara que fez gol no Chelsea, né? Jogou mais vezes no profissional, está mais habituado ali a conviver com o time de cima, esse tipo de pressão, esse tipo de momento. Ele perdeu 2 gols imperdíveis no primeiro tempo. Se ele convertesse esses gols, ou pelo menos um deles, claro que a equipe, os companheiros, estariam mais tranquilos para o decorrer do jogo e não seriam, digamos assim, tão vulneráveis à reação da Portuguesa no segundo tempo, quando a Portuguesa sai mais para o jogo, chega ao gol, e quando assume vantagem no placar, evidentemente, fica numa situação mais confortável, que gera um certo nervosismo nos jogadores muito jovens do Flamengo, que acabam ficando ali um tanto quanto perdidos e não conseguem apresentar aquilo que poderiam, que deveriam nesse contexto. Então, eu entendo que foi digamos assim, uma atuação que poderia ter sido melhor e passou muito ali pelo erro do Alaciano nos lances em que teve oportunidades claras no primeiro tempo. Poderia ter dado um outro destino essa partida, mas não foi capaz, não conseguiu, faz parte do jogo, enfim, mas é um registro que não pode ser ignorado, né? E o técnico, claro, o Bruno Pivetti, fazendo aí o seu papel, não vai criticar o jogador ali, não vai descer a lenha, falar que não jogou nada, reclamar, claro que não é para isso que ele está ali, mas poderia ter sido um destino melhor se o Flamengo tivesse apresentado um futebol mais efetivo no primeiro tempo em termos de aproveitamento das chances que criou. E foram chances muito claras, né? Em que o Wallace acabou desperdiçando. E já está há algum tempo aí numa situação ruim, né? Com relação a isso, né? A gols, não tem feito gols. Eu acho até que o problema dele não é o fato dele ter perdido um pouco de terreno, ter sido questionado pelo comportamento. Isso eu acho que não é problema, não. O problema dele é em campo, não é comportamento. Em campo, comportamento faz parte do jogo, é um garoto de personalidade, ele reage, mas, convenhamos, né? Os gols que ele perdeu nesse momento, acho que pesam, né? Ele poderia ter sido o jogador mais importante para ajudar o Flamengo aí a conseguir algo melhor nesse jogo. Muito bem. Por que explicar a situação do Almada? O Flamengo não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar a situação do Almada, Ademar, porque as pessoas ficam perguntando do Almada e começam a imaginar que o jogador está disponível. Espera um pouquinho que você vai ver, tá? Fica aí na live. José Sebastião dizendo que o Alacian é meio mascarado, na opinião dele, perdeu gols, que os gols fizeram falta, acho que tinha que jogar simples. Eu acho que ele reclamou muito, né? Assim, muito reclamão, muito, né, irritado. O Iago falando aqui, óbvio erro de digitação. Pois é, óbvio isso aí. Aquela coisa, o corretor mandou um Palmeiras, era portuguesa, claro, eu não percebi. Mas, o Iago, aquela coisa, a gente boba não trata qualquer erro de digitação como se fosse o fim do mundo. Entendeu? Eu fui lá depois e mudei, claro, né? Enfim. Gente muito boba, 15 anos, 12 anos. Palmeiras, bobos, né? Meu Deus. E no título estava Palmeiras, não Portuguesa. Coisa do corretor. Né? Porque, conforme eu escrevi muito mais Palmeiras que Portuguesa. Quando foi o P já veio, mandou o Palmeiras aí. Mas passou. O Doc com a gente mais uma vez. Você não acha que está na hora do Felipe Luiz dar uma chance para o Iago? Cara, eles não são muito fãs do Iago, pelo que eu entendo, pelo que eu converso com as pessoas desde o ano passado a respeito desse assunto. Pela característica, ele não é um zagueiro de um passe tão qualificado, mas ele é um jogador forte, ele é um jogador de liderança, boa em posição física, ótima impulsão, defensivo ofensivamente. Eu acho que, cara, um jogador de 20 anos, vai fazer 21, não dá para trabalhar o garoto, não dá para... Sinceramente, eu acho que, sabe, enfim. O Felipe Galdino, Iago tem uma impulsão impressionante, e cabeceia bem, né?
Ele faz o gol cabeceando com direção, como foi naquele gol por cima do goleiro contra o Barcelona. Anderson Carvalho, Dudu Campos, zagueiro artilheiro, o Flamengo tem que aproveitar esse Iago. O Benedito, na sua opinião, seria melhor esperar a janela do meio do ano e mais pesado no mercado? Vamos falar sobre isso. Essa safra não vai render, fala o Márcio Araújo. Calma também, né? Porque é aquela coisa. Uma coisa é um time de garotos numa situação adversa, jogando contra um time mais maduro, mais experiente, perdendo, com a responsabilidade de representar o Flamengo. E a outra, você pegar no time montado, o time principal, e lançar 1, 2, 3 meninos que vão entrando no time e vão ganhando confiança, jogando com jogadores de outro nível, mais qualificados. É diferente. Então, não dá para ficar tirando conclusão em função disso, não. Tá? O Andrew, falando que ele viu o jogo do West Ham pela Copa da Inglaterra nesse final de semana. O Tati Castellanos joga muita bola, vale a pena esperar o meio do ano, diz ele. O Tati Castellanos ele diz isso porque eu comentei durante a semana, creio eu que seja por isso, que o West Ham está muito ameaçado de rebaixamento na Premier League. E se for rebaixado, evidentemente, jogadores que são caros poderão eventualmente ser negociados, em definitivo, por empréstimo. Então, pode surgir oportunidades no meio do ano. Claro que isso passa também pelo eventual desejo do jogador de sair de lá e ir para outro clube e vir para a América do Sul, coisa que não estava nos planos dele nessa janela. Mas ele foi para um time que é um time tradicional, mas que está muito ameaçado de rebaixamento para a segunda divisão. Então, se o time cai, de repente precisa reduzir custos e aí abrir mão de alguns jogadores, ele pode ser um deles. E aí o Flamengo pode fazer uma tentativa. Mas aí estamos falando de algo lá na metade do ano, perto da Copa do Mundo, durante a Copa, está longe ainda. O Zé de Reis dizendo que faltou ela assim acertar o gol, só isso. O resto é início de temporada do Sub-20, diz ele, que não dá muita importância para isso, pelo jeito, eu acho que é por aí. Alexandre Nunes, cadê aquele time que jogou tão bem contra o Mirassol na última rodada? Pois é, isso não se repete automaticamente, né? O Apolo Silva falando que se eu colocasse o Sub-20 do Palmeiras para enfrentar a Portuguesa ontem, né, no Campeonato Paulista, os garotos também não venceriam aquele jogo, na opinião dele. Fotógrafo com a gente, o Alexandre Olavo também. Alguém teve dificuldade de ver a bola durante a transmissão? Não sei se era o campo, a imagem disponibilizada, mas ele não conseguiu acompanhar. E o Gilcimar gostou do primeiro tempo. O que me chamou a atenção foi a cena grotesca do pós-intervalo, né? Quando os jogadores voltaram e a irrigação, ninguém conseguia desligar a irrigação e continuava a irrigação, ninguém conseguia desligar. Um negócio muito constrangedor aquilo ali, né? Foram perto de 5 minutos esperando alguém desligar o sistema de irrigação do gramado. O jogo não recomeçava. O Edemar acha que foi importante para começar a temporada. O Iago falando que boa noite para ele também, assim como o Wagner Oliveira lá de Natal. O Felipe Miranda com a gente. O Walter Dias pergunta, na sua avaliação, por que o Iago não tem chance? Já expliquei que a característica não é exatamente aquela que a comissão técnica do Flamengo prefere. O Thiago Maranhão, Iago predestinado, Júnior Baiano da nova geração, tem que renovar, isso não acha espaço para ele emprestar, mas não deixe sair de graça, pelo amor de Deus, dizer. Também com a gente aqui o Kennedy Gomes e o Abraão da Silva Paixão, que está sempre conosco. Um abraço para você, Abraão. Obrigado pela mensagem lá da Bahia, do Lebre Santos. O Micael também aqui. Mauro só lê quem manda dinheiro. Estou lendo a sua mensagem. Se você mandasse uma outra mensagem, que não fosse essa tolice, essa babaquice, eu teria lido a mensagem sua. Como você mandou essa besteira, eu só li essa besteira. O Valdeci Castro. Como as pessoas são cretinas muitas vezes, né? Como é que pode, cara? Valdeci Castro. Boa noite. Já chegando para compartilhar saudações, Valdeci de Santa Rita, na Paraíba. Lucas Medeiros. Também com a gente aqui, animado, feliz da vida, empolgado. Nossa, tá eufórico ao extremo.